Oi pessoal, professor Russo. Então vamos lá para a nossa aula de Geografia, turma 201. Nós estamos no seu módulo 10, na página 223. E nosso tópico hoje é movimentos migratórios internos, ou seja, movimentos de deslocamento da população dentro do país. Um assunto bastante relevante e bastante atual. Vamos lá então. Vamos abordar então, no nosso módulo 10, o êxodo rural, migrações pendulares, migrações internas e também novas fronteiras agrícolas, que são palco de muitos choques entre população nativa e entre grupos que estão então fazendo avanço de agriculturas nos interiores do Brasil. Para a gente iniciar o nosso pensamento sobre esse tópico, então tem aqui duas imagens. E a primeira, então, mostra um urbano residindo em uma área próximo a uma região industrial, com um intenso movimento de veículos, lançando também poluição na atmosfera. E ele, indignado, diz: chega, não aguento mais essa poluição, vou morar no campo. E ao mudar-se para o campo, então percebe que lá também existe uma quantidade gigantesca de venenos utilizados pela agricultura. Inclusive aqui até a própria fumaça mostra uma ideia de uma caveira, né? Chega, não aguento mais esses agrotóxicos, vou morar na cidade. Então tanto o campo como a cidade são grandes emissores de poluentes na atmosfera. A indústria, ela então, desde a Revolução Industrial de 1760, com a utilização de combustíveis fósseis como, por exemplo, em primeiro lugar o carvão, depois o petróleo, começaram então a fazer grandes emissões de poluentes na atmosfera. O Brasil hoje é um dos grandes lançadores de gases de efeito estufa equivalentes a CO2 na atmosfera. O mundo lança por ano na atmosfera cerca de 10 gigatoneladas de equivalentes a CO2. Essa poluição toda, ela pode ser absorvida pelas plantas, pelas árvores, mas o mundo, não somente o Brasil, está procedendo um corte desenfreado de florestas. Então, diminui justamente os agentes que absorvem essa poluição. No campo, o mundo aumentou na última década, nós estamos em 2020, desde 2010, o mundo então aumentou o uso de agrotóxicos no campo em 93%. E o Brasil, no mesmo período, aumentou em 190%. Então, a mortandade de pássaros no campo, de insetos, de vários tipos de animais, de pássaros, né? Então, isso é um dos responsáveis justamente pelo uso desenfreado de venenos. Vários apicultores no Brasil estão, então, já ficando sem áreas para a produção de mel devido à morte de milhões de abelhas, o que impacta justamente na polinização. Também temos, então, migrações internas, o êxodo rural. Êxodo rural é a saída das pessoas do campo. E se a pessoa sair do campo, ela pode sair do campo para a cidade. O campo está ficando cada vez com menos pessoas. Aqui nós temos, então, uma imagem que mostra cortadores de cana. O preço do etanol aumentou, o nosso salário não. Então, biocombustível. O Brasil é um dos grandes produtores de cana-de-açúcar do planeta. Então, o Brasil produz atualmente cerca de 635 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar não é base alimentar. Então, o Brasil se utiliza de uma quantidade de solos imenso, não para a produção de comida, mas a produção de açúcar para alimentação
de grandes indústrias de refrigerantes, por exemplo. E dentre essa produção, o Brasil, então, produz cerca de 30 bilhões de litros de etanol, justamente para os combustíveis dos automóveis. Então, o Brasil utiliza muito solo, não para a produção de comida, mas para a produção de combustível e para a indústria de refrigerantes. Isso gera um aumento do consumo na cidade, aumenta o fluxo de dinheiro para os grandes bancos, mas isso não quer refletir que as pessoas que trabalham nessa área estejam melhorando sua qualidade de vida e qualidade salarial. Isso é um dos motivos do êxodo rural. Pessoas recebendo muito pouco no campo, trabalhando muito, então deslocam-se para as cidades em busca de melhores condições de vida. Diversas são as formas de deslocamento de baixa qualidade. Então, pessoas muito pobres, para compensar a viagem até a cidade, isso no mundo inteiro, enche-se de pessoas em veículos muito precários para transportá-los até as cidades. Êxodo rural. No Brasil, é bastante clássico a saída de pessoas do nordeste do Brasil e em direção ao sudeste, a região sudeste do país, em veículos bastante precários e em condições de vida bastante precárias. Ao chegar nas cidades, o custo da moradia é muito elevado, então as pessoas buscam moradias alternativas, são trabalhadores saindo do campo, buscando melhores condições na cidade, e ao chegarem nas cidades, se deparam com um ambiente colapsado e são muitas vezes obrigadas a morar em moradias muito precárias, as chamadas submoradias ou então as favelas. Nessa imagem mostra então o homem do campo, aqui representado pelo Nordeste, e um pequeno transporte viação capital, e na ideia desse trabalhador do campo, que sai de uma região de seca, uma região colapsada pelo clima, em busca de melhores condições na cidade, no seu imaginário, onde vai conseguir uma boa residência, num ambiente que não tenha seca e que ele consiga um bom emprego, que ele então tenha ótimas condições salariais, mas quando ele chega na cidade, se depara então com as áreas de moradia de periferia, então com violência, tráfico de drogas muito intenso, não somente nas favelas, mas nas grandes cidades, não somente feito pelos pobres, mas grande parte de crimes são feitos pelos políticos, grandes empresários, envolvendo policiais, forças militares. Então, as mídias buscam mostrar um lado onde as grandes violências estão concentradas nas áreas de periferia, mas a miséria é fruto, então, de uma desagregação do mundo político. Temos, então, aqui as eternas dúvidas dos adolescentes. Você fica se perguntando o que vai ser quando crescer? Se liga, mano. Não raciocine sobre hipóteses. Ou seja, quando uma pessoa tem exemplares de familiares de sucesso, pessoas que têm formação em engenharia, são empresários, são médicos, são psicólogos, a segurança do lar, a alimentação correta, uma boa escolaridade, influências ao redor positivas, fazem com que haja uma chance de crescimento desse indivíduo. Já em áreas onde o exemplo do vizinho é tráfico, violência, você vê miséria, fome, então as chances de crescimento e de sucesso são mais reduzidas. Então, muitas vezes as pessoas saem do campo e vêm para a cidade, são trabalhadores do campo buscando melhores condições na cidade e a cidade não oferece essas condições.
Nas cidades, observa-se o chamado de subemprego. O emprego é aquele onde se tem carteira assinada. E existe então o chamado de subemprego. Existe o subemprego dentro do próprio emprego, ou seja, pessoas quando vão conseguir trabalho, essas pessoas então recebem a proposta de receber um valor e na carteira receber um valor bem menor. É o chamado subemprego dentro do emprego. A carteira de trabalho, ela faz com que haja uma contribuição por parte do trabalhador para depois, quando chegar na sua idade de aposentadoria, ele tenha um recurso armazenado que ele mesmo pagou para depois, então, aposentar-se. Sem a carteira de trabalho, não há essa coleta de valores. Se a pessoa não for autodisciplinada e ela não armazenar valores para a posteridade, quando a idade de aposentadoria chegar, essa pessoa pode ter muitos baixos proventos e ter muita dificuldade no passar dos anos. Subemprego justamente se vê na cidade. As pessoas que trabalham com malabares nas esquinas, vendem produtos na cidade, baixa livros e assim por diante. Então nós temos os subemprego. As áreas de periferia, elas são são grandes e crescentes atualmente. Aglomerados de casas com baixa condição de atendimento de água potável, de coleta de esgoto. Então, são casas baixas, quentes, muitas vezes falta luz, muitas vezes falta água nessas residências. Há excesso de aglomeração torna esses ambientes bastante difíceis e são locais onde se consegue então moradias mais baratas nas periferias devido à exploração imobiliária nos grandes centros. Então as pessoas buscam morar nas periferias, você vê aqui um esgoto, então bordas das cidades. Hoje no Brasil existe aí cerca de 6.300 áreas de submoradias. Então são quase 11 milhões de pessoas vivendo em áreas precárias, com baixo oferecimento de água, luz, esgoto. Então são moradias bastante precárias e muitas pessoas que saem do campo no êxodo rural acabam tendo que morar nessas regiões devido a baixos salários, a serem mão de obra não qualificada para a cidade, que exige setores secundários e exige setores terciários. No campo, abrange-se o setor primário, agricultura e pecuária. Na cidade, o setor secundário, industrialização, e o setor terciário, serviços, como serviço de saúde, serviço bancário, serviço comercial. Então, há uma dificuldade das pessoas que vêm do campo para a cidade em adequarem-se aos trabalhos urbanos. Um dos motivos de êxodo rural é justamente a mecanização do campo. Toda essa imensa região aqui era toda uma floresta. Você vê aqui que existe aqui nessas partes ainda um resto de floresta. Toda essa região era uma gigantesca área de floresta e tudo foi cortado e utiliza-se hoje em dia muitas máquinas para poder plantar nessa imensidão. Nessa imensidão de solos que tem aqui, com centenas de hectares, não se produz comida, se produz ração para animais. Então, hoje em dia, o mundo está utilizando cerca de 1 bilhão e 800 milhões de hectares. Basicamente, 80% de toda essa área agrícola do planeta, 1 bilhão e 800 milhões de hectares, 80% de toda essa área é utilizada para o agronegócio, ou seja, produção de soja, produção de cacau, produção de algodão, produção de milho
para ração para animais ou para a indústria de vestuário. Se utiliza grandes e poderosas áreas de solos de grande fertilidade, não para a produção de alimentos, mas para a produção do agronegócio. Essas máquinas são realmente incríveis e elas geram pouquíssimo emprego. Aqui existe apenas um trabalhador no campo, e essa máquina ela substitui cerca de 30 pessoas no campo que deixam de trabalhar para irem para a cidade. Cada vez que esses trabalhadores saem do campo e produziam batata, milho, mandioca, ou seja, produziam comida, toda essa produção de alimento agora é substituída para a produção, por exemplo, de algodão, a produção de soja, que é enviada para outros países para a alimentação do gado. Então a fome no mundo, ela existe e ela é uma versão do modelo econômico existente hoje no planeta, que, claro, é extremamente lucrativo. Nesse exemplo, temos aqui o que se chama de agricultura familiar. A agricultura familiar, ela hoje no Brasil ocupa 24% da estrutura de solos. O restante é para o agronegócio. 14% de investimentos apenas acontece na agricultura familiar. Utiliza pouca mecanização, mas ela produz 80%, 75% da produção de alimentos, que é onde se traz alimento para a mesa: feijão, arroz, batata, mandioca, milho, leite, ovos, salsinha, cebolinha e alho e assim por diante. Então é produzido pelo pequeno e médio produtor, que recebe apenas 14% do investimento. A maior parte do investimento vai para o grande agronegócio, que não se produz comida. Claro que soja atualmente ela gera muito mais recurso financeiro, é muito mais lucrativo produzir soja do que produzir comida, cebolinha, cenoura, né? Então existe um viés e de interesses econômicos na discussão do espaço rural e do espaço urbano. Quando se tem um êxodo rural, existem as causas repulsivas do êxodo rural. As pessoas saem do campo por quê? Porque os salários são baixos. No campo não existe o oferecimento de saúde hospitalar, atendimento dentário, não existe então a escolaridade, a comunicabilidade, a possibilidade de ascensão financeira como a cidade tem. Então, o campo muitas vezes é repulsivo pelos baixos investimentos o que ocorrem pelo menos no Brasil. Causas atrativas da cidade. As pessoas então imaginam-se irem para a cidade, conseguir um emprego muito melhor, salários muito mais interessantes, com qualidade de remuneração, podendo um pai fornecer para a família segurança, alimentação, a escolaridade, que no campo existem essas dificuldades. Então, as causas, tanto repulsivas como atrativas, elas então estão intrinsecamente relacionadas quando se tem movimentos de saída do campo para a cidade. Já as consequências da zona rural, quando saem muitas pessoas que produzem comida no campo para substituir por algodão ou soja, existe uma redução da produção de comida. Na cidade, cada vez menos produção de alimento faz com que a comida, o alimento, cada vez fique mais caro. Então, as consequências da zona rural, cada vez menos pessoas produzindo comida, faz com que na cidade o preço do alimento cresça. Além do mais, vazios demográficos no interior, cada vez menos gente, e excesso de pessoas nas cidades. E a cidade não consegue comportar, atender, oferecer qualidade de vida
para as pessoas que estão saindo do campo para a cidade. Por exemplo, de soja, toda essa região, ela era então florestas, e tudo foi devastado para a produção então de soja. O soja então utiliza de grande mecanização e recebe muito investimento por parte de governos e grandes empresas, grandes bancos. No passado, o Brasil, na década de 60 e 70, produzia uma quantidade de soja equivalente a mais ou menos 5 milhões de hectares e 10 milhões de toneladas. Atualmente, o soja ele ocupa cerca de 36% do Brasil e 122 milhões de toneladas que são exportadas para países como China, como Estados Unidos. Então, no campo, muita mecanização, muito uso de agroquímicos, lembrando que o Brasil aumentou em 190% a utilização de agroquímicos, venenos bastante pesados no campo, que estão exterminando com a vida e estão exterminando com pássaros, abelhas e assim por diante. A produção de soja, temos aqui um exemplo. Essa pequena parte amarela era então na década de 70, ou seja, produzia-se muito pouco soja no Brasil. Com o melhoramento genético e cada vez mais investimentos em mecanização, toda essa área aqui passou então a ser produção de soja. Atualmente o soja está invadindo então cada vez mais áreas de Roraima, mais áreas aqui do Pará e a chamada Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Mato Piba são as áreas onde hoje existem muitos conflitos de terra porque moram nessa região nativos, indígenas, e muitas queimadas estão sendo feitas nessas regiões por parte de grupos que querem expandir a agricultura da soja. Então queima-se florestas imensas, invade-se áreas nativas indígenas e expulsam esses indígenas para áreas mais interioranas e planta-se soja, planta-se algodão, planta-se então produtos para a exportação e ração para os países como os países da União Europeia, China e Estados Unidos, por exemplo. Quando falamos em população rural e urbana, de 1940 até 2000, então nós temos aqui, 1940, quantas pessoas viviam no campo? 70% da população vivia no campo, apenas 30% na cidade. Mas com o passar do tempo, acontece então a saída, o êxodo rural das pessoas do campo para a cidade. Em 2020, aqui nós temos 2000, em 2020, 84% da população, 84,43% da população vivem na cidade e poucas pessoas estão vivendo no campo e cada vez há uma maior saída de pessoas do campo para a cidade. A saída de pessoas do campo para a cidade, ou seja, o êxodo rural, não é exclusividade do Brasil. Aqui nós temos um mapa da Europa e desde que aconteceu o chamado Plano Marshall pós Segunda Guerra Mundial, onde Estados Unidos jogou bilhões de dólares para a reconstrução das grandes cidades da Europa que foram atingidas pela guerra, como por exemplo aqui você vê Portugal recebeu investimentos, a França recebeu investimentos, a Inglaterra recebeu investimentos, Noruega, Suécia, temos aqui a Suíça, a Itália, a Áustria. Então são países que receberam muitos recursos dos Estados Unidos e logo reconstruíram as cidades. Isso fez com que muitas pessoas da Europa saíssem do campo e fossem para a cidade em busca de melhores condições. Claro que daí, pessoas no campo, cada vez mais êxodo rural,
ameaçou a alimentação da Europa. O que os governos europeus fizeram? Investiram poderosamente também na manutenção das pessoas no campo, pagando salários, investindo na reconstrução das áreas agrícolas, incentivando com redução de impostos as pessoas a ficarem no campo. O governo subsidiou, ou seja, pagou para que essas pessoas do campo pudessem produzir agricultura. Quando sentiram-se recompensados, houve uma produção muito grande de agricultura, muito maior do que anteriormente. Isso fez com que a agricultura fosse vendida e isso gerou muitos recursos, muito mais recursos do que o dinheiro investido pelo próprio governo. Então, a Europa subsidia grande parte da sua agricultura. Quando falamos de migrações pendulares, é como um relógio pêndulo. Um relógio que vai e o pêndulo volta. Vai e volta. Ou seja, temos deslocamentos, por exemplo, dos boia fria dentro do Brasil. Boia fria é como se fosse um pêndulo. Ele é o morador da periferia da cidade. Boia fria, periferia da cidade, que é contratado por dia para trabalhar no campo. Então, o campo recebe esse trabalhador que chega de manhãzinha, por exemplo, para plantar cana-de-açúcar, fica o dia inteiro trabalhando e volta para casa o caminhãozinho, um caminhãozinho leva esses trabalhadores para o campo e depois leva eles novamente para suas casas. Como não existe infraestrutura alguma, não existe cozinha, não existe nenhuma base de trabalho, essas pessoas levam comida de casa e ao almoçarem, essa comida está fria, então chamam de boia fria. São pessoas que geralmente recebem muito baixos salários. Deslocamento pendular diário urbano, ou seja, cidades dormitório. Muitas pessoas, por exemplo, moram em Palhoça, moram em Biguaçu, moram em Santo Amaro, moram em São José e trabalham em Florianópolis. Então existem as cidades residenciais e as cidades trabalho. As pessoas então durante o dia estão na cidade de Florianópolis e existe um vazio demográfico nas áreas em que moram. O inverso acontece à noite. Ao retornarem para suas casas, a cidade trabalho fica vazia e as cidades moradia ficam então cheias de gente com uma grande movimentação nos bares, nos restaurantes, nas pizzarias. Então, deslocamento pendular diário é o deslocamento de pessoas que saem de suas casas e vão trabalhar e depois voltam para as suas casas. Existe, além desse deslocamento pendular, sem esquecer dos estudantes que moram em uma cidade e às vezes estudam em outra. Então fazem um deslocamento pendular da sua casa para a escola, da escola para a sua casa, por exemplo. A transumância, ela é um movimento pendular específico sazonal, ou seja, depende da época do ano. Sazonal remete-se à ideia de clima. Nordeste do Brasil e litoral do Brasil. Nordeste interiorano e Nordeste litorâneo. A plantação de cana-de-açúcar do litoral precisa de muitos trabalhadores. Quando existe uma seca expressiva no interior, trabalhadores do interior vão até as áreas de cana-de-açúcar para então colher, plantar cana-de-açúcar. Depois retornam para a sua casa quando o tempo das chuvas retorna para o interior. Então é uma época em que por várias semanas ou meses trabalhadores ficam em uma área produzindo. Depois retornam para suas residências. É a chamada de transumância. Nessa imagem temos aqui, rápido querida, chega de sofrer com a seca, vamos para São Paulo, lá tem muita água e trabalho. Novamente nós temos aqui
uma ideia de que as cidades, elas então comportam um clima interessante, educação, segurança, chuvas, o que não é verdade. Hoje existe um colapso hídrico, um colapso de esgoto, um colapso educacional, um colapso de atendimento médico sanitário nas cidades. Então, o Brasil está vivendo uma crise generalizada e precisa de soluções. Realmente, elas saíam do nordeste do Brasil para a região sudeste, começaram a retornar para suas residências pela criação de empregos no nordeste do Brasil. Então, o Brasil teve deslocamentos internos seguindo os fluxos econômicos. No nosso módulo 10, os movimentos migratórios internos, êxodo rural, migrações pendulares, migrações internas, novas fronteiras agrícolas. Um excelente estudo para vocês e nos vemos no nosso próximo capítulo. É isso aí. Módulo 10.